Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Emerson Cris. Hoje, no evento Quarta na OAB, você assistirá mais uma palestra sobre apostas esportivas e fair play financeiro, evento organizado pela Comissão de Direito Desportivo. Espero que você goste. Boa noite, senhoras e senhores. Pedimos aos presentes que ocupem seus lugares e mantenham os aparelhos celulares em modo silencioso, evitando o uso durante o evento, exceto para fotos e vídeos. Informamos desde já que, ao final, um coffee break lhes aguarda no andar superior. Este é um evento que conta com patrocinadores, razão pela qual informamos que o edital de patrocínio está aberto aos interessados. Damos início ao nosso cerimonial. Primeiro, falando o nome dos patrocinadores, o agradecimento a Cristófori Piano Bar, Shopping Atlântico, Boca Mafra, CIAP Engenharia, Cicobi Advocacia, Redel e a OAB, por permitir que nós fizéssemos esse evento. Eu me chamo Eduardo Costa Almeida e apresentarei o evento dessa noite. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Santa Catarina, 15ª subseção de Balneário Camboriú, se sente grata e honrada com suas presenças. Damos por aberto o evento Quarta na OAB, edição Apostas Esportivas e Fair Play Financeiro. Para compor a mesa de honra, os quais saudaremos com uma salva de palmas após a leitura completa da nominata, anunciamos as autoridades oabianas. Eu peço que o doutor Marcos Emerson Kirtzis tome seu lugar na mesa. Cris, foi mal, desculpa. Peço para que o doutor Wander Fernandes Chaves tome seu lugar como presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Balneário Camboriú. Anunciamos também os ilustres convidados de honra do evento, a doutora Luiziane Faveiro, advogada, e o senhor Jason Baldo, doutor Jason Baldo. Uma salva de palmas, porque a mesa de honra está constituída. Agradecemos e registramos a presença de todas as demais autoridades que nos prestigiam nessa noite. E, para assumir a formalidade dessa cerimônia, em nome da OAB, a palavra está com o senhor Marcos Emerson Cris. É difícil mesmo. Uhum. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando o doutor Wander, presidente da Comissão de Direito Desportivo, doutor Eduardo também, doutor Jason, e a nossa advogada, colega, doutora Luiziane, também aqui presente. Cumprimento os demais colegas, os colegas e as colegas presentes aqui hoje. É uma honra estar em mais um Quarta na OAB, tratando de um tema sempre relevante, que a Comissão de Direito Desportivo tem essa capacidade, essa peculiaridade de trazer uns temas que despertam o interesse ali da sociedade, e esse é um tema que diga-se de passagem, que está em alta no momento e que realmente tem uma relevância importante, não apenas para nós, advogados, mas também para a sociedade de forma geral. Bom, como nós estamos aqui hoje para ouvir os nossos palestrantes, então, sem mais delongas, eu devolvo a palavra para o nosso mestre de cerimônia. Obrigado. Em nome da Comissão de Direito Esportivo, eu passo a palavra para o doutor Wander Fernandes Chaves. Muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Wander Fernandes Chaves, estou na condição de presidente da Comissão de Direito Desportivo para essa gestão, e eu queria, inicialmente, aqui, fazer uma referência aqui à nossa presidente da subseção, a doutora Emanuele, que não está aqui no momento, mas está aqui muito bem, mas muito bem representada
pelo diretor, aqui o Marcos Christian, eu também não vou saber falar o nome, né? Mas é sempre uma honra vir aqui fazer esse tipo de evento. Por quê? São dois motivos, né? As comissões da OAB, para quem não conhece o sistema da OAB, as comissões da OAB é aquele braço que chega mais próximo da comunidade para levar demandas e trazer demandas. E essas comissões trazem ao sistema da OAB as demandas da sociedade, também levam algumas soluções. Esse é o nosso objetivo aqui. Outra situação que muito me alegra, sobretudo na questão do direito desportivo, é que o direito desportivo ele é um direito transversal. Dentro do direito esportivo, hoje nós vamos falar de algumas sérias coisas aqui, já tenho as perguntas guardadas aqui para a doutora, mas nós podemos falar de direito trabalhista, nós podemos falar de direito civil, direito penal, então, todas as áreas a gente pode falar em cerca de direito desportivo. E como a comissão tem como prerrogativa, né, levar essas informações para os nossos colegas, para a sociedade, no sentido de que possam vir a trabalhar nessas áreas, é importante a gente estar ouvindo a todos. Agradeço a presença de cada um aqui, referenciar também aqui uma pessoa da nossa comissão, que está ali, doutor Maurício, né? Está sempre nos ajudando, e agradecer a todos que estão nos ajudando nesse evento. E um bom evento para nós. Em ato contínuo, convidamos para que permaneçam na mesa os organizadores e convidados de honra e os demais autoridades da mesa, para que se dirijam às suas cadeiras reservadas na plateia, onde poderão assistir com mais conforto as palavras desta noite. A todos, uma salva de palmas. Só um momento que a gente está botando seu slide. Só um segundo. Perfeito. Boa noite a todos. Está liberado aqui já? Perfeito. Olá, boa noite. Pessoal, mesmo que a nossa sala seja um pouco pequena, nós sempre prezamos por utilizar o microfone, porque é gravado aqui, tá? Boa noite a todos os presentes. Meu nome é Luiziane Fávero, eu sou advogada, né? Trabalho nessa área de gambling. Muito direito regulatório, direito empresarial, enfim. E é um prazer estar aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade também, em nome do Dr. Kish e também do nosso presidente, Dr. Wander, que estão fazendo esse evento aqui, denominado Quarta na OAB. É um evento que eu prezo muito. Eu acho que é um evento que junta a comunidade em geral, então não é um evento direcionado apenas a advogados, né? E acho isso muito importante. Já, inclusive, participei de vários eventos aqui, cujo tema era diferente e me instigou a fazer alguma pesquisa. Então, muito obrigada pela oportunidade. Acho que podemos iniciar, né? Então, pessoal, o meu tema é um pouco polêmico. Eu acho assim, que eu vou falar aqui sentada mesmo. A ideia é que a gente faça um bate-papo, né, doutor Jason, sobre o tema. É um tema assim que está em alta, né? Eu acho que gera bastante dúvida na audiência também. Então, que são as apostas esportivas, e a gente também vai atrelar ali ao fair play financeiro. A parte das apostas esportivas, um panorama geral da matéria eu vou trazer, e depois vou passar para o doutor Jason fazer o fechamento. Pode passar, por favor, doutor Eduardo. Então, aqui são algumas pautas que nós vamos tratar essa noite. O que são as BECs, cenário atual relacionado ao tema, complexidade e seriedade do procedimento regulatório, estrutura da regulamentação e compliance, importância da regulamentação, importância do fair play e seus princípios, que são ali os princípios basilares, né, a integridade, transparência e a proteção, e também o jogo responsável. Pode passar, por favor. Então, o que são as BECs? A palavra bet, ela se origina da palavra em inglês sport bet, né, que significa apostas esportivas. Então, eu acho bem importante eu explicar o que seria uma aposta esportiva.
de uma forma bem didática. Basicamente, a gente pode imaginar uma casa lotérica. E, dentro dessa casa lotérica, tem alguns produtos. Ali a gente vai encontrar, por exemplo, uma raspadinha. Isso é uma modalidade lotérica. Dessa forma, eu acho que é a forma mais didática de explicar o que seria uma modalidade lotérica. A aposta esportiva é uma modalidade lotérica, então, um produto lotérico. Aí eu coloquei ali também que ela pode se dividir, né, em federal e estadual. Hoje, o que está em ebulição, no momento, são as leis que permitem, né, a regulamentação das apostas esportivas a nível federal, especialmente. Então, eu vou falar um pouquinho da federal. A federal, ela, em que pese todo o histórico que existe dessa legislação, eu vou trazer, a partir de 2018, que foi um marco regulatório para nós nesse setor. Então, a Lei 13756 de 2018, ela regulamenta as apostas esportivas no Brasil. As apostas esportivas, elas são um serviço público. Então, a gente tem ali essa lei que é um marco para as apostas esportivas. Depois, passado um tempo e algumas discussões, a gente teve a Lei 14.790 de 2023. Com essa lei, regulamentou-se com mais ênfase as apostas esportivas, incluiu-se os jogos online, que também gera uma certa polêmica, e são definidos ali, por meio das certificadoras, quais seriam esses jogos atestadamente para operarem licitamente no país, né? Acho que um panorama geral assim do que seria a legislação federal seria isso. O que acontece? A gente teve esses dois marcos legais e temos também as portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas, que é do Ministério da Fazenda. Essas portarias, elas regulamentam efetivamente, administrativamente, o dia a dia de como que vai acontecer uma aposta no Brasil. Então, ali a gente tem portaria sobre jogo responsável, portaria sobre publicidade, temos uma portaria que define todos os requisitos sobre como será a autorização federal para que uma casa de apostas possa operar no Brasil, né? E sobre a questão das loterias estaduais. Nisso também, essa questão eu me orgulho muito, porque eu trabalho no escritório cujo o Dr. Roberto Fernandes, não sei se algum de vocês aqui conhece o Dr. Roberto Fernandes, ele tem uma participação muito grande nas ADPFs 492 e 493, que deram aos estados, permitiram que os estados operassem as suas loterias também, porque, por um bom tempo, os estados acabavam que não estavam podendo se utilizar desta modalidade, né? Então, essas ADPFs abriram aí essa situação. Vamos lá. Quanto ainda sobre as loterias estaduais, o que eu posso dizer para vocês é que o que diverge um pouco da loteria federal seria no seguinte sentido. A gente tem ali aquelas duas leis para a federal e, para a estadual, nós temos editais. Então, tem um pouco mais de discricionariedade do órgão estatal para dizer como seriam as normativas do seu estado. Então, a gente vai ter ali uma loteria estadual do Rio de Janeiro, né, que agora está bem em alta, uma loteria do Paraná, enfim, vários estados que já estão estruturando as suas loterias, e aí eles lançam um edital, algumas regras próprias, tem alguns requisitos específicos que eles precisam seguir conforme a legislação federal. Em outros, eles têm uma disponibilidade maior. A minha intenção aqui é dar um panorama geral mesmo. Eu ainda não cheguei no Fair Play especificamente, mas nós combinamos aqui, né, de dar um panorama de como está funcionando a aposta de cota fixa. O pessoal tem uma noção de que, às vezes, a aposta de cota fixa ela é colocada muito no mesmo bolo de que outros jogos, né? Então, não, aposta esportiva é uma coisa, jogos de cassino são outra coisa, e a gente tem aí uma diferença bem grande, em que pese, depois da Lei 14.790 de 2023, os jogos online também estarem abarcados nessa regulamentação. Acho que eu destaquei ali essas portarias que eu falei, né? Aí, aqui, ó, complexidade e seriedade do procedimento regulatório. Pessoal, na prática, eu estou trabalhando com vários procedimentos regulatórios, e o que o Ministério da Fazenda vem estruturando para uma regulamentação eficaz. É muito bonito o trabalho. Eu particularmente acredito que vai prosperar. A gente já teve aí uma lista bem grande de empresas, casas de aposta, bets, que caiu, que teve seu site derrubado porque não estava se adequando às normas propostas, né? Então, a gente tem uma lista positiva também, que são empresas que estão em fase de adequação. Então, essas empresas, depois da portaria 1475, ali, deram a marca, falaram com qual marca estavam operando, e elas estão passando por uma fase de adequação. Então, a gente tem muito menos bets funcionando, e as que estão funcionando estão passando por um compliance gigantesco. Então, assim,
acho que eu até coloquei algumas observações, necessidade de associar-se a órgão de monitoramento, políticas específicas, regulamentos para publicidade. Então, assim, um checklist gigante. Até comentei com um colega antes de começar a palestra, são ali cerca de 700, 800 páginas de documentos. Então, essas empresas têm que cumprir um regramento muito sério para estar efetivamente trabalhando com isso. Muitas pessoas desacreditam da regulamentação, pensam que não, que vai ter outro jeito e tal, mas, particularmente, eu acho que está sendo um procedimento muito regrado, né? Tem todo um sistema interligado, onde o Banco Central também verifica os meios de pagamento. Então, assim, vai se fechar para quem não estiver regulamentado. Quem tenha também a intenção de adentrar no mercado sem ter um conhecimento vai ter dificuldades. Procedimento administrativo bem específico da SPA. Então, como eu havia falado, a SPA é a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Eles têm um procedimento administrativo bem específico para isso. Eles tratam a aposta esportiva como algo novo, entendem que é um mercado, né, em fase de regulamentação, e trazem especificidades ali nas portarias inúmeras. Desde, por exemplo, assim, uma lei das SAs, que define quem são controladores, detentores de participação qualificada, beneficiários finais. A gente tem uma regulamentação específica aqui por meio da portaria que traz outros conceitos para isso. E esses conceitos devem ser observados à risca, porque a gente já viveu ali na prática, se não vem diligência e não passa, uma CND que não esteja ok, cai toda essa regulamentação e não vai para a lista positiva. Então, assim, o procedimento está sendo bem criterioso. Então, isso que a gente está vendo hoje, uma publicidade super aberta, onde se fala ali, faz publicidade com menores, ou se induz a um jogo irresponsável, né, que vai deixar a pessoa viciada, enfim, tudo isso tende a não ocorrer mais. Pode passar, por favor, doutor. Cenário atual relacionado ao tema. Empresas com licença estrangeira e em fase de adequação para a operação plena em 2025. Então, como eu falei para vocês, a gente passou por muito tempo em um mercado onde as empresas estrangeiras elas operavam no Brasil, certo? Mas com um servidor lá fora. Acho que isso todo mundo já deve ter um certo conhecimento. E agora, com a regulamentação, a gente vai precisar que essa empresa se adeque ali à portaria que eu comentei, 827, e ela tem um sócio brasileiro, ela esteja constituída no Brasil, ela vai poder utilizar até 3 marcas, então ela vai ter que afunilar realmente com a nossa legislação. Mas hoje, o que a gente vive? Uma fase de adequação. Então, essas empresas estão ainda com um servidor lá fora, até que tudo se adeque e, em janeiro de 2025, todo o sistema, tanto do governo de fiscalização quanto o sistema da própria casa de aposta esteja em consonância. Né? Importância da regulamentação. Destinações de recursos para saúde, educação, seguridade, esporte, cultura. E uma forma de fiscalizar as operações. A gente vê, assim, eu gostaria muito, com a minha fala, de abrir assim, a mente de vocês e desmistificar um pouco das bets, porque a gente vê muita notícia no seguinte sentido. Porque a bet destruiu uma família. Porque agora tem mais divórcios por causa disso. Entende-se que é um produto, né, que assim merece uma atenção especial, sim, só que ninguém fala das destinações, né? É um serviço público ali que vai ter várias destinações para saúde, educação, conforme eu comentei. Então, o Comitê Olímpico e Paralímpico Brasileiro vai ter recursos advindos dessas casas de aposta. Então, assim, o cenário atual não tinha nenhum recurso vindo para o nosso país. As empresas estrangeiras estavam operando, pegando esses recursos, e o caos ocorreu aqui porque a gente também não poderia fiscalizar, né? Não estava, em tese, ocorrendo aqui a operação. Então, agora, com a regulamentação, vai estar ocorrendo aqui, é para ter fiscalização, o procedimento está sendo bem justo e regrado, e isso que eu coloquei ali dos recursos, a gente não vê muitas matérias falando, né? A gente vê, às vezes, o pessoal reclamando, mas ali as Olimpíadas têm pouca destinação de recursos, né? Por que não saiu uma matéria nesse sentido? Então, a gente sabe que tem vários interesses também por trás de algumas mídias, né? A importância do fair play e seus princípios, integridade, transparência e proteção. Então, ali, a integridade, principalmente. Nesse procedimento todo, para que uma bet funcione agora em 2025 plenamente, porque elas já estão numa lista positiva, vivendo um período de adequação, a integridade ela é essencial. Então, a gente está vendo que está se levantando uma governança das empresas que não se via antes. Então, as empresas que estavam operando antes, elas tinham uma licença fora e elas
conforme era em determinado país, elas acabavam operando aqui. Agora não, está tudo se alinhando, uma governança bem estruturada. Essas empresas elas têm que ter uma associação com um órgão de integridade. A gente sabe o quanto que isso é complexo e que não é qualquer empresa que passa, porque é um due diligence bem criterioso, né, para participar de uma associação dessas. O CONAR também está ali fiscalizando tudo, já tem um anexo X que trata da matéria e, conforme a gente participa ali de palestras e webinários, enfim, eles vão ficar criteriosos em relação às questões da publicidade, né? Então, a gente até observa uma pequena mudança nas mídias, que alguns influenciadores já estão percebendo, né, esse período de adequação, então, colocando ali jogo proibido para menor de 18 anos. Mas não é só isso. Toda a estrutura que está se fazendo por trás disso vai ter essa proibição para menor de 18 anos, vai ter a necessidade de um Face ID ali para verificar quem que está jogando. O menor não vai conseguir jogar, é um CPF específico, questão de territorialidade, geolocalização. Vai ter que ser feito assim, um QIC, né, um conheça seu cliente, mais voltado para essas questões de eu preciso saber, de fato, quem está jogando, como que estão ocorrendo essas transações bancárias, me reportar ao COAF. Então, assim, a casa de aposta ela vai ser um fiscal firme nessa situação toda, nessa cadeia toda, né? Então, assim, não vai ficar só uma atribuição para o poder público. Se a casa de aposta não cumprir também com o seu papel de fiscalização, ela não vai conseguir avançar e ela vai ser responsabilizada solidariamente. Não sei como que está meu tempo, porque, se me deixarem, eu vou falando. Estou dentro do tempo? Trouxe um pouquinho aqui um tema bem importante, que é o jogo responsável. Por muito tempo, a gente falou do jogo responsável muito no sentido de jogue com responsabilidade, né, não se vicie. Mas, dentro da regulamentação, a gente tem vários mecanismos para que esse jogo responsável ocorra. Então, ali, restrições da publicidade, que eu já havia falado, as regras dos PEPs, que são as pessoas expostas politicamente. Então, assim, políticos, ali, vereadores, prefeitos, enfim, políticos em gerais. Eles têm uma lista no portal da transparência, e essa lista ela é disponibilizada para as casas de apostas, e há uma regulamentação bem específica para que haja uma investigação um pouco mais criteriosa em relação a essas pessoas também. Porque, enfim, por elas terem mais acessos, algo nesse sentido. Mecanismos contra jogo compulsivo também. Hoje, como está a situação atual, ao meu ver, está bem complicada, a gente não tem muitos mecanismos funcionando para um jogador compulsivo. Agora, a gente vai ter ali, explicando, ele vai ter uma transparência, né, de como que funciona o jogo dele. Existem um termos de uso hoje já nas plataformas, mas ele vai ter que ser feito em consonância com o que está escrito na portaria, né? E, por exemplo, alguns mecanismos de jogo compulsivo, a intenção do legislador, e isso eu falo por meio de conversas que a gente tem assim, internamente, é de que, no momento que se identifique que um jogador é compulsivo, ele vai reportar isso, ou, de alguma maneira, vai ter alguma atividade suspeita na plataforma, e aí todas as casas de aposta, isso num segundo momento, não agora para janeiro, mas é a intenção, todas as casas de apostas vão acabar ajudando a que ele não jogue mais, né? A gente também vai ter um auxílio do SUS, para, eventualmente, se alguém tiver algum problema com o jogo. Mas eu acho que é importante a gente deixar claro que, assim, a publicidade já vai mudar bastante. Tá? Vai ficar muito claro que jogo é entretenimento, que jogo não é fonte de renda, e isso é uma coisa que tem causado muito problema no nosso país. Então, com regras bem fechadas nisso, dizendo que jogo é entretenimento, isso vai facilitar bastante, porque, por exemplo, assim, como eu posso explicar? Essa questão do jogo responsável. A questão do entretenimento. Hoje se vê muito o mercado de apostas, hoje até, eu digo nos últimos anos, né, nos últimos 5 anos aqui no Brasil, como um mercado parecido com o mercado financeiro, né? Algumas publicidades são no sentido de vem apostar e você vai ficar rico, algo nesse sentido. Então, essa questão do entretenimento é um jogo, é algo como fazer uma compra num shopping. A gente sabe que tem pessoas que se passam também fazendo compras no shopping, né? Algo como gastar com um outro produto, ou enfim. E a mesma coisa ali o tempo de uso da plataforma. A gente sabe que tem pessoas também que ficam no Instagram, por exemplo, por muito tempo, e que isso também não é saudável. Então, por que castigar tantas casas de aposta falando que isso é um problema? Sim, a gente está fazendo uma regulamentação para fechar bem, para deixar tudo ok, e para se preocupar com eventuais casos, né? Mas a gente sabe que é um percentual bem pequeno de pessoas que podem realmente vir enfim, ter um vício em jogo. Eu falo isso assim, de uma maneira sem uma propriedade técnica médica, mas, enfim, né?
dentro do que a gente pesquisa. E a gente vê uma tendência a falarem que a casa de aposta é o problema do Brasil. E eu vejo completamente o contrário. A gente está com uma regulamentação bem robusta, bem complexa. Os grandes CEOs estão tendo que se adaptar a tudo que a gente está vivenciando agora, né, enfim, requisitos legislativos. Então, eu acho que vai dar muito certo. Eu acho que seria isso. Pode passar, por favor. Daí eu fiz um fechamento ali com um panorama das apostas, né? Então, se tudo que eu falei hoje vocês decorarem essas 3 frases aqui, eu acho que a gente já sai com um avanço bem bacana. As casas de apostas, bets, estavam há muito tempo operando em nosso país por meio de licenças estrangeiras, pois não tinham uma regulamentação. Desde 2018, com a 13756, nós passamos a ter essa lei, mas foi em dezembro de 2023, com a 14790, que a regulamentação avançou, né? A gente tinha ali em 2018 uma lei, e em 2023 o negócio deslanchou. Em 2024, tivemos a edição de várias portarias da SPA, e o mercado passa hoje por um período de adequação, para que em janeiro de 2025 esteja operando com toda a estrutura necessária. Pode passar, por favor. Apostas esportivas no Brasil são uma modalidade lotérica, um serviço público e devem ser vistas como um entretenimento, nunca como uma fonte de renda. Acho que essa frase resume um pouco do que eu falei hoje aqui, tá? É um serviço público, então isso não se discute mais. Ele tem sim relevância para o nosso cenário nacional. As apostas esportivas elas vão levar dinheiro para a saúde pública, para a educação, para a cultura, para, enfim, o esporte, que a gente acredito que sejamos um país assim que preza muito por isso e se incomoda muito com vários esportistas que não têm reconhecimento devido. Então, é um mercado muito rentável e boa parte desse dinheiro vai ser investido nisso. E deve ser visto como entretenimento, como eu frisei ele sempre. Se a publicidade voltar para esse lado, jogue, você não vai ficar rico. Jogue para se divertir, com moderação. Eu acho que é esse o caminho. Muito obrigada. Obrigada. Excelente. Agora, com a palavra, doutor Geiso. Muito obrigado. Imagina. Obrigado, doutor Eduardo. Agradecer o convite, né, do doutor Christian. Isso. Doutor Wander. Até o final a gente vai acertar o sobrenome. A doutora Luísa. Agradecer a todos aqui pelo convite, doutor Eduardo. Já vim assistir outras vezes aqui na quarta da OAB e é um evento muito fantástico e me sinto privilegiado de estar aqui hoje, visto que sou recém-formado em Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Jason. A minha primeira formação, na verdade, é Educação Física. Eu fui atleta há muitos anos e acabei indo para o curso de Educação Física por causa do esporte e aí comecei a fazer Direito e me envolvi com Direito desportivo. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre fair play financeiro. E, para contextualizar e fazer um link com o que a doutora Luísa falou, as bets elas vieram para os clubes de futebol como uma grande fonte de renda. Né? É de conhecimento de todos aqui que acompanham o futebol que os clubes de futebol brasileiro têm dívidas estratosféricas, assim. De cabeça, eu vou lembrar de um artigo que foi feito em 2022, o acúmulo das dívidas era em torno de 60 bilhões de reais somente de clubes da Série A. Então, se isentavam 2 ou 3 clubes que conseguiam fechar no azul, assim. Então, o que é o fair play financeiro? Se fosse resumir numa única frase, seria o que a gente aprende desde sempre, que é nunca gastar mais do que pode. Né? O fair play ele surgiu, na verdade, num contexto, dando um pouco de contexto histórico. Os clubes de futebol sempre foram associativos desde o começo. A ideia do futebol no começo era divulgar que o esporte tivesse mais pessoas praticando, mais times. E isso, ao longo do tempo, se modificou de uma forma que hoje eu acredito que ninguém aqui consiga ver o futebol como somente uma forma de entretenimento. Quem está nesse meio está lá para ganhar dinheiro. Não tem aquela ideia que um pouco filosófica dos clubes antigos, ela meio que se moldou ao mercado, podemos dizer assim. E hoje, com o advento das bets, muitos clubes viram essa possibilidade como uma forma de sair do vermelho e começar a ter dinheiro e contratações e enfim. Onde isso entra no fair play financeiro? Na verdade, o fair play financeiro ele existe na Europa.
E depois eu vou chegar no Brasil, que ele é um pouco polêmico aqui no Brasil. Mas na Europa funciona como uma forma de... Os clubes têm uma margem de gasto que eles podem exceder de folha salarial, e é cobrado a cada competição que eles apresentem uma forma de CND, de débitos que eles não podem ter com jogadores, com empresários, com tributos, para poder jogar as competições. E esse era o sonho que se queria que trouxesse para o Brasil, né, que fosse implementado esta forma que é no futebol europeu, que começou com uma liga interna, começou como uma regulamentação da UEFA, na verdade, e depois a FIFA, que acabou instituindo um programa de fair play financeiro. Hoje se fala no Brasil, pelo menos os advogados da CBF, o pessoal da CBF já comenta que o fair play financeiro no Brasil, na forma que é na Europa, é um fator inevitável. É só questão de tempo, não é mais questão de se vai acontecer, é uma questão de quando isso vai acontecer. Na Europa, como eu disse, tem uma questão de teto de gastos também muito parecida com o que acontece nos esportes americanos, onde existe um teto de salário. E a gente aqui, todos nós, na verdade, acompanhamos o futebol e a gente percebe que isso não ocorre muito nos clubes brasileiros. A gente tem, posso citar aqui inúmeros exemplos de clubes que fazem contratações e depois a gente vê como é que paga. E aquilo vira uma bola de neve, e aí ele vai se endividando, e aí, daqui a pouco, não tem dinheiro, rebaixa, quase beira a falência. Agora, com a recuperação judicial, até é uma forma de conseguirem sair dessa questão. Mas o gasto responsável é uma... na minha opinião, eu vejo que é uma política que deve ser na parte administrativa do clube, né, não somente na parte legislativa, mesmo porque eu estava conversando anteriormente com o doutor Eduardo, aqui quando a gente chegou, e eu citei um estudo que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, que eles pegaram 18 estatutos de clubes da Série A, que foi de 2021, e fizeram uma verificação no estatuto se tinham algum tipo de compliance, controle financeiro ou qualquer coisa do gênero. E na grande maioria, grande esmagadora da maioria, assim, eu não vou saber se precisar o quanto, mas era na grande maioria de clubes de Série A não continham nenhum dispositivo, nada no estatuto que houvesse algum controle financeiro, alguma responsabilidade fiscal, algum compliance, não existia nada disso. Sequer, às vezes, existia alguém responsável pelo departamento financeiro, no sentido de autorizar compras, de vamos contratar o fulano, não temos dinheiro. Então, é uma questão muito... posso dizer até cultural, e é por isso, nesse sentido, que se criou a lei da SAF, né, a Sociedade Anônima do Futebol, que estabelece como princípios o compliance, o fair play financeiro, o gasto responsável, e tira do clube associativo essa responsabilidade, esse compromisso de fazer gestão financeira. Isso, doutor, já está me olhando de lado ali por causa das SAF. Mas o que acontece no Brasil de fair play financeiro? Nós temos hoje, única coisa que nós temos de fair play financeiro no Brasil hoje é rescisão indireta. Mais nada. Não existe, se o clube gastar mais do que pode, não tem penalização. Talvez alguns lembrem do programa Profut, que teve uns anos atrás de parcelamento, de dívidas. Então, ele não é considerado uma legislação de fair play financeiro, porque, apesar do clube poder fazer os parcelamentos, não existe nenhuma sanção se ele não cumprir os parcelamentos. Então, por mais que eu pudesse parcelar todas as dívidas que eu tinha, isso não me causava nenhum problema, não me permitiu competir igual, eu não tinha nenhuma punição quanto a isso, e só gerou para os clubes mais uma dívida para renegociar novamente essa questão. Então, no Brasil, o que nós temos hoje na legislação é a rescisão indireta, que é o quê? Quando o clube deve mais de 3 salários, o atleta pode pedir rescisão daquele clube e demitir o clube, no sentido... E era isso que tinha, esse é o que tem de fair play financeiro no Brasil. O que a CBF fez de um modo assim fora da legislação, há anos atrás, ela instituiu o fair play financeiro como uma espécie de punição nos regulamentos gerais de competição e no regulamento específico de competição.
contextualizando, cada federação, a Federação Catarinense, Gaúcha, a CBF, quando organizam os campeonatos, ela estabelece regulamentos gerais de competição e regulamento específico daquela competição, da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, e nesses regulamentos continham normas de perda de pontos por inadimplência. Só que essas normas, elas estou falando tudo no verbo no passado, porque depois eu vou contextualizar para atualmente. Elas iam muito de encontro com o que preconizava a Lei Pelé e o Código de Justiça Desportiva, que o Código estabelece que todas as normas de punições e sanções têm que estar ou no Código ou advinda de lei. Então, o regulamento da CBF era completamente ilegal, nesse sentido, para aplicar penas de perda de pontos. E se nós voltarmos um pouco no tempo, nós vamos lembrar do Cruzeiro perdendo 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar do caso que eu abordei na minha monografia, que foi o caso do Santa Cruz, que perdeu 3 pontos também no Campeonato Pernambucano, não, na Série B do Campeonato Brasileiro, todos oriundos de dívidas com atletas. E aí entrou-se uma segunda questão, que eles foram condenados a uma multa de R$50 mil. O Santa Cruz, por exemplo, e a dívida que ele tinha com os atletas era de R$40 mil. E aí eu pergunto, o que faz? Pago a dívida ou pago os atletas? Se eu não pagar os atletas, vai ficar devendo, vai gerar um juros, mas se eu não pagar a dívida para a confederação, eu não jogo. Então, o próprio Santa Cruz emitiu uma nota para a CBF dizendo, se você me condenar 50 mil de multa, eu vou pagar a multa e não vou pagar os atletas. Porque se eu não pagar a CBF, eu não jogo no que vem. Se eu não pagar os atletas, isso vai incorrer juros, a gente vai discutir isso judicialmente por um tempo. Mas, se eu não pagar a CBF ano que vem, eu não jogo. E, nesse sentido, haveria uma discussão sobre a ilegalidade da aplicação disso. Foi que a CBF deu a nova Lei Geral de Esporte, que foi promulgada no passado, ela deu um jeito de organizar isso, e aí eu deixo aberto para todos fazerem as reflexões e pesquisas para saber se vai ser melhor ou não vai ser melhor, ou se vai continuar da mesma forma, que a Lei Geral de Esporte, ela instituiu, a partir de agora, as confederações liberdade de editar regras de fair play financeiro. Então, o que a CBF fazia antes que não podia, hoje pode. Hoje ela pode criar o regulamento de fair play financeiro que ela achar melhor durante a liga dela. O vôlei pode criar um igual, o surf, todas as confederações podem agora editar normas de fair play financeiro no Brasil de acordo com o seu esporte e sua realidade. Temos alguma? Que eu tenha conhecimento, não, a não ser essa da CBF de perda de pontos, e, novamente, não vejo como uma norma muito prática, como se tem o exemplo anterior, o clube vai ser multado, mas ele já não tem dinheiro para pagar as dívidas que ele trouxe. Então, fica numa ambiguidade muito grande, não sabe para onde se vai. Muito diferente como eu citei anteriormente na Europa. Então, ainda não temos a visão, a ideia de legislação na Europa de fair play financeiro. Acredito que com o mercado de apostas agora, com as bets, com as SAFs, que instituem obrigatoriamente o compliance e uma boa gestão, porque o fair play financeiro, até como a doutora estava explicando muito bem anteriormente, passa por uma boa gestão. As coisas elas podem não ser muito bem vistas às vezes, mas uma boa gestão faz uma diferença absurda. Em contraponto ao meu próprio argumento, temos aí hoje clubes brasileiros que estão no azul, sobrando dinheiro, fazendo contratações, e estão zerados de dívida, e não são SAFs. Mas o que mudou nesses clubes? A gestão, a responsabilidade financeira, a boa governança, os princípios de compliance que acabaram sendo instituídos por eles mesmos, e a SAF ela tem esse princípio na lei. Você tem que cumprir a boa governança, o compliance. Então, eu acredito que faz muita parceria com o que as BETs estão fazendo no Brasil sobre gestão, sobre gasto responsável. Eu acho que tem muito a ver e talvez a gente caminhe. Agora temos, recentemente, grandes movimentos de grandes clubes brasileiros, o Palmeiras, o Botafogo, ali, o pessoal todos falando de fair play financeiro. Não para a questão de dívidas, porque uma outra questão do fair play financeiro ela é relacionada a evitar super times, ou seja, um clube com
com, por exemplo, o John Textor, que tem dinheiro infinito, vamos dizer assim, ele pode montar o time que ele quiser e aí vai ganhar pelo entretenimento, ele pode prejudicar o equilíbrio de uma competição. Então, uma das ideias do fair play financeiro, além do controle de gastos e gasto responsável, é manter um bom equilíbrio de competição, evitar que os clubes, que a gente crie uma hegemonia que acabe terminando com o entretenimento. Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Agora começa a mesa redonda. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, quiser discutir algum tema, fique à vontade. Deixa eu... Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os palestrantes pelas brilhantes explanações e cumprimentar a OAB Subseção de Balneário Camboriú e a Comissão de Direito Desportivo da Subseção. Já acompanhei alguns eventos e são sempre muito profícuos. Minha pergunta vai para o Dr. Jason, e unindo um pouco a questão das bets, que investiram muito no futebol brasileiro e fizeram uma transformação no sentido de que, antigamente, os clubes dependiam muito de dinheiro de direito de transmissão e venda de jogadores. Então, assim, os grandes contratos de patrocínio hoje das bets superaram em 5, 10 vezes o que os clubes tinham anteriormente. Com o mercado regulado, agora, vai se abrir também para operadores por exemplo, dos Estados Unidos, que não são vedados de operar em mercados que não são regulados. Então, vai vir mais dinheiro americano, isso tende a aumentar e, a certa medida, estabilizar. De outro modo, também as SAFs têm inflado também os clubes que se tornaram SAFs, e isso, com esse dinheiro, tende a tornar cada vez mais desequilibrado as competições. Nesse sentido, eu queria perguntar para o doutor, essa questão de regulamento de fair play financeiro, se isso deve partir das próprias entidades do desporto, através da Lex Esportiva, e isso em homenagem à autonomia das organizações, ou se isso deve partir do próprio Estado, por meio de lei estatal. Por quê? Talvez a gente tenha que tomar uma medida muito em breve. Porém, a gente vê aí os clubes não conseguem nem se organizar para criar uma liga, projeto de liga, para negociar direitos de transmissão, quem dirá se organizarem para definir medidas disciplinares do ponto de vista do fair play financeiro. Então, queria saber a opinião do doutor a respeito de quem deve partir a iniciativa. Obrigado. Bom, excelente pergunta. Na verdade, essa pergunta levaria para uma outra palestra, porque eu tenho várias opiniões sobre essa questão. Bom, o fato de atrair mais investimento, como já vieram com as apostas e agora com dinheiro estrangeiro, no que eu acompanho dos clubes hoje em dia, mais dinheiro para eles muitas vezes não trará alguma solução, visto que o problema não é a quantidade de dinheiro, é quem está administrando o dinheiro. Então, eu vejo hoje vir mais investimento, eu não vejo como uma solução para acabar com os problemas de endividamento dos clubes, por exemplo. Porque eu acho que isso parte muito mais de uma administração responsável do que a quantidade de dinheiro que vem. Claro que a quantidade de dinheiro maior ajuda, sem dúvida nenhuma, mas, mais do que isso, a gente vai, de novo, esbarrar na gestão do clube. E aí eu faço as tuas palavras quanto à SAF, porque eu sou um defensor da SAF pra caramba, assim.
Eu acredito que, novamente, pela gestão responsável. Então, assim, a SAF é obrigada a ter um conselho fiscal externo, o quanto um clube associativo não tem sequer a obrigação disso. Então, o fato de ter alguém que não está vinculado ao presidente do clube para te dizer, não, você não vai contratar, não tem dinheiro para isso acontecer, aí eu acredito que pode dar muito certo atrair mais investimento. A ideia da SAF é atrair mais investimento, né, para os clubes se tornarem mais responsáveis e realmente equilibrar o campeonato. Mas, se isso partiria dos clubes, eu concordo muito com o que tu disse, que eles não conseguem sentar para se organizar uma liga, né? Acho uma briga de interesse muito grande. E o panorama legal de hoje é quem teria que elaborar o fair play financeiro para esse controle de gastos, punição e equilíbrio de competições, hoje teria que ser a CBF. Pela nova Lei Geral de Esporte, teria que ser a CBF. Então, se vir outra legislação para suprimir ou alterar a Lei Geral de Esporte, aí vai criar um regulamento de fair play que talvez não atenda à necessidade do vôlei, do basquete. Então, é uma pergunta bem complexa para dar uma resposta simples, mas hoje seria que ser a CBF, apesar de eu acreditar que não seria muito bacana vir dali. Mas eu entendo que vir do Congresso, por exemplo, eu não acho que traria tanto benefício da mesma forma, porque teria que fazer alteração na Lei Geral do Esporte, e a gente já discute há muito tempo a aplicação da Lei Pelé, como ela foi feita e moldada para o futebol, e aí tem que se adaptar para aplicar em outros esportes. A gente entraria na mesma discussão na colcha de retalhos que eu chamo hoje, que é o direito desportivo, que tem várias leis falando da mesma coisa e eles não conseguem abranger a maioria dos esportes. Então, hoje teria que ser pela CBF, né, esse tipo de regulamentação, mas essa discussão só surgiu por questões de equilíbrio de esporte. Ninguém está discutindo isso por responsabilidade de gastos. A discussão é, tem um clube muito organizado que está podendo contratar todo mundo de tudo quanto é lugar e a gente vai começar a perder. O pensamento deles não é, vamos organizar o esporte, vamos ter clubes responsáveis, vamos ter uma saúde financeira no campeonato. Não, a discussão é, o cara está ficando muito forte, vamos dar um jeito de frear eles para todo mundo ter da mesma forma. Mas eu acho que teria que partir da CBF. Hoje teria que partir da CBF. Eu não vejo como vir de uma estatal. Eu acho que teria mais problema do que resolveria. Essa seria a minha opinião hoje. Espero ter respondido a tua pergunta. Contribuindo um pouco para o que o Jason falou, o Brasil tem uma experiência de regulamentação de aposta e esporte. O avô dos esportes, antes de ter clube de futebol, clube de regatas, teve as sociedades turfísticas de corrida de cavalo. E num processo de quase 100 anos, do primeiro edito imperial que eles fizeram ali para melhoria da espécie dos cavalos de corrida, até a regulamentação por decreto em 88 foi mais de um século. Então, e esse decreto, de fato, fala sobre questões financeiras. Ele determina que 99% das rendas oriundas de apostas esportivas sejam relocadas em questões trabalhistas, previdenciárias, administrativas do próprio hipódromo e só 1% vá para as outras. Então, é possível também de maneira governamental, num processo bem mais lento e moroso. Complementando o que o Dr. Dário falou, hoje não, né? A FIFA já criou em 2000 e... não vai me fugir se é 11, 12... Com o surgimento do Fair Play na Europa, pela UEFA, a FIFA instituiu o próprio programa dele de compliance e Fair Play financeiro. Então, o objetivo da FIFA, no encontro que teve há 2 anos atrás, a maior discussão foi um programa de implementação de Fair Play financeiro em todas as confederações, que isso viesse de cima para baixo. Por isso que eu acredito que talvez venha pela CBF, porque vai vir de cima para baixo da FIFA, por questões de saúde financeira dos clubes de futebol que, né, são filiados à FIFA. Por isso que eu acho que talvez seja mais provável que venha da FIFA, da CBF. Gostaria de pedir a palavra. Só para contextualizar a audiência, é que nós temos um defensor da SAF e um defensor das associações. Então, assim... Acho que não... Mais alguém tem alguma pergunta?
Alô, tenho uma pergunta assim. Eu me chamo Bruno, sou um apaixonado por futebol e vou perguntar um pouco sobre essa questão do fair play financeiro, porque quem acompanha bem futebol já é acostumado a escutar disso, que a gente tem o lado bom de ter o fair play financeiro e tem o lado que a gente diz um pouco da impunidade, porque a gente acompanha o futebol europeu, vê lá Paris Saint-Germain injetando dinheiro a dar com os pés. Mais específico ainda, mais forte, Manchester City também é outro caso, que isso gera muito sentimento de impunidade na opinião pública, assim, de ter diversos processos movidos contra para tentar frear um pouco desse avanço financeiros que eles têm. E eu queria pedir a tua opinião, Dr. Jason, sobre essa situação, do porquê acontece isso, de como frear isso, e também nessa situação aqui no Brasil, que tem esse vácuo dessa parte do fair play financeiro, e como a gente poderia evitar de acontecer isso aqui, aproveitando que tem esse vácuo, porque se não tem essa legislação, essa parte bem trabalhada, a gente pode construir do zero, de uma forma a evitar que aconteça como acontece lá fora. Então, obrigado pela pergunta, Bruno. Seguinte, o que eu vejo sobre isso, na Europa, existem alguns países que têm teto de gastos. Né? Por exemplo, o Neymar, na época, não conseguiu fechar com o Barcelona porque excedia o limite de fair play financeiro da Liga Espanhola. A França não quis aderir ao fair play financeiro justamente porque era o interesse do Paris Saint-Germain, o maior time que estava disputando tudo. Eles não tinham interesse de construir isso lá justamente para não frear o que eles estavam buscando construir. O Manchester City, existe hoje uma discussão se eles vão ser punidos ou não em relação a questões fiscais de alguns anos atrás. E aí eu sou obrigado a concordar contigo nesse sentido. A impunidade, como ela acaba demorando para acontecer alguma coisa, e existe não tem como fugir de uma decisão política vamos supor que o Manchester City seja punido, ele vai ser rebaixado para a série, sei lá, C do campeonato inglês, e isso perde audiência, isso envolve diversas outras questões do que somente isso. Mas aqui no Brasil, como a gente não tem nada, eu acredito que seria muito melhor construir. E se partisse uma ideia minha, eu partiria com teto de gastos de salário. Funciona muito bem nos esportes americanos, na NFL, lá funciona muito bem. Existe a NFL, os clubes da NFL, eles têm um teto de salário, então eles podem contratar livremente na janela, free agent, tudo. Só que beleza, eu posso ter o Messi, o Soares e o Neymar no meu time, se eles concordarem em baixar o salário. Então, assim, e aí, muitas das vezes os jogadores não vão concordar, então tu não vai conseguir montar um super time, porque se você é o Haaland, você vai ter que ganhar, sei lá, 100 mil a menos para mim se adequar no meu time, enquanto eu vou para o outro eu ganho mais. Então, isso já inibe, na minha concepção, inibe muito a questão dos super times se tivesse um teto salarial. Além dos gastos excedidos e punir quem ficar devendo salários e tributos para agentes e jogadores, eu acho que o começo do Brasil seria muito bacana com um teto de salário. A gente já cortaria muita coisa de clubes. Vou dar o exemplo do meu time, que é o São Paulo, quando contratou o Daniel Alves. Não tinha dinheiro para pagar o Daniel Alves. O clube está pagando até hoje em suave 60 prestações de 450 mil por mês. E não é possível que alguém naquele clube não sentou e olhou assim, a gente não tem como. É impossível alguém pegar e falar assim, a gente quer trazer o Daniel Alves, nós vamos pagar X por mês. E alguém fala assim, não dá. Não dá. Mas aqui no Brasil a gente faz, traz e depois paga, pede dinheiro emprestado para empresário, e é assim que gira o futebol profissional, infelizmente. Então, a minha concepção seria estabelecer um teto salarial para todos os clubes, diferentes, Série A, Série B e Série C, e isso já limitaria muito de gastos, porque, por mais que eu ainda pudesse montar no super time, ainda dependeria da vontade do jogador vir para ganhar menos. Diferente do que hoje. Pegar o Textor, a Leila, o Palmeiras, que impede delas trazer, sei lá, o Haaland e todo mundo para cá? Dinheiro. A única coisa que impede é dinheiro, mais nada impede. E aí a gente pode ter, sei lá, 8 anos de Brasileirão, no mesmo sentido de 8 anos de Fórmula 1, com o Michael Schumacher ganhando e todo mundo acaba... Aí a gente sai do mundo do esporte e tem que entrar na palavra entretenimento. Se não tiver gente assistindo, não tiver gente consumindo,
não adianta. Então, é ruim para o esporte ter uma hegemonia de gente, no time ganhando tanto assim, e o fair play financeiro, um dos princípios deles é exatamente inibir os supertimes. Então, na minha concepção, a gente começaria com teto salarial, sem dúvida, não resolveria, lógico, 70% dos problemas. Primeiramente, eu quero mencionar aqui que acabei não falando da nossa presidente, dos demais diretores, Dr. Rodney, Ramon e Alisson, mas realmente eles não puderam estar presentes, mas deixaram um abraço fraterno aos demais presidentes, muito bem lembrado pelo Dr. Wander. Doutora Luiziane, a doutora, já percebi que é uma entusiasta das bets, o seu escritório trabalha muito com esse segmento, que eu acho precisamos de advogado em todas as áreas, mas o meu questionamento é no sentido de que realmente a doutora fez as ponderações ali de que as bets, elas efetivamente geram renda para os clubes, não apenas para os clubes, mas também para a sociedade olímpica e paralímpica, enfim, de forma geral, acaba reverberando em todos os atletas que atuam no país. Ao mesmo tempo que a doutora também mencionou ali a questão da fiscalização dos políticos, que as bets, a partir de 2005, terão este enquadramento, mas o meu questionamento é, a doutora efetivamente acredita que, diante deste cenário, com essa nova regulamentação por parte ali do governo federal, conseguiremos inibir muitos casos, como se tem noticiado, onde pessoas que recebem o Bolsa Família acabam gastando os valores ali, enfim, e várias outras pessoas. Recentemente tivemos o Luciano Hang também falando sobre o tema, que ele deixou de receber muitas pessoas deixaram de efetuar os pagamentos justamente em decorrência das apostas desportivas. Então, a minha pergunta é se a doutora efetivamente acredita que a fiscalização será eficiente nesse sentido. E para o doutor Jason, o meu questionamento vai no sentido ali do fair play financeiro. Realmente a gente vê alguns superclubes aí mundo afora, como já mencionado, especialmente na França, o PSG ali, ele tem uma disparidade econômica absurda em relação aos demais clubes, onde não se vislumbra a curto prazo, leia-se nos próximos anos, um competidor à altura. Então, o Brasil hoje, atualmente, ele é uma das ligas competitivas mais difícil de se ganhar. Diferente de quando você pega uma La Liga na Espanha, onde você já tem 3 candidatos, no máximo 4, provavelmente sendo 2 os grandes favoritos, e aí mais 2 ou 3 correndo por fora. No Brasil, não se tem isso ainda. O doutor também mencionou ali sobre alguns clubes que conseguiram contornar essa situação. Vamos usar um exemplo claro, o Flamengo, há poucos anos atrás, ele tinha dívidas absurdas. De outro norte, o doutor São Paulino, assim como eu, em 2005, por aí, 2008, o clube tinha as contas relativamente estáveis, bem controladas, e, de repente, a coisa se desestabilizou. Tudo por questão realmente de gestores que não fizeram o que deveriam ter feito. De outro norte, o Flamengo ali, especialmente na gestão do Antônio Bandeiras, ele fez um trabalho muito sério, onde acabou tirando o clube de uma dívida muito grande para, posteriormente, estar no patamar que hoje se encontra. Mesmo sem ser uma SAF, ele tem uma gestão muito boa. Então, a minha pergunta é no sentido de que, realmente, precisamos fazer um fair play financeiro para os clubes, e qual é o melhor caminho ali para nós chegarmos nesse ponto, para evitarmos o que hoje acontece nos clubes? Vamos usar a França, por exemplo. Posso responder? Depois, se tu esquecer a tua. Deixa eu ver aqui. Foi. Deu certinho.
Doutor Emerson, muito obrigada pela pergunta. Ela é bem pertinente. Eu creio que nós temos que dar, sim, uma atenção especial para esse mercado, mas eu acredito muito na efetividade da fiscalização. Primeiro, que ela está em vários âmbitos. Então, quando nós falamos em fiscalização, eu creio que o primeiro fiscal vai ser a casa de aposta concorrente. Então, a gente tem ali um portal do governo federal que ele disponibiliza um meio de denúncia. Então, se eu vejo que o meu concorrente está fazendo algo que não esteja de acordo com a legalidade, certamente que esse será um meio que vai ajudar a filtrar essa fiscalização. Num segundo momento, a gente também tem toda uma responsabilidade que foi colocada sob o operador, no sentido de ter que comunicar por meio de legislação expressa, ele tem que comunicar qualquer atividade suspeita que ocorra na sua plataforma, enfim, na sua operação. Então, por exemplo, eu recebi ali uma transação no valor X. Na verdade, não tem um teto de valores. Isso foi discutido inúmeras vezes ali durante a fase de elaboração das minutas da regulamentação, mas não se tem um teto de valor dessa aposta, porque, por exemplo, pode haver uma lavagem de dinheiro com R$10 recorrentes ou em uma só de R$1 milhão, né? Então, assim, não se tem um teto para que possa ser feito esse filtro. Mas eu creio que essa fiscalização ela vai ser bem efetiva, porque ela está colocando autoridades importantes no cenário, envolvendo todos os agentes bancários que também se responsabilizam por meio de preenchimento de algumas declarações. Então, por exemplo, agora, quando a gente fala em uma casa de apostas que operar no Brasil, ela tem que fazer um contato com a agência bancária que vai receber essas transações. Essa agência bancária tem que declarar que está de acordo com as normativas, né? Tem que assumir uma responsabilidade junto ali. O operador também ele tem que ter uma responsabilidade solidária, inclusive, aí que entra a questão do compliance, governança estruturada, inclusive pelos seus prestadores de serviço. Então, vai abrindo muito, sabe? Todo mundo está envolvido para fazer essa regulamentação ser efetiva. Então, são vários agentes envolvidos. Eu acredito muito nesse poder de fiscalização. Então, por exemplo, assim, as notícias do tipo, o Bolsa Família foi gasto com BET. A gente teve notícias nesse sentido e também já teve outras notícias desmentindo a notícia anterior, porque saiu também uma informação do IBGE, recente, trazendo alguns dados, porque a gente está falando de um mercado que tem fase de regulamentação. Então, qualquer dado que surja agora, ele pode ser um pouco leviano, né? Então, assim, conforme eu falei ali anteriormente, a gente está vivendo uma fase que o mercado está ali tentando sobreviver até a virada do ano, porque é muito ataque midiático, todo mundo achando que isso é um problema. E, sim, se não regulamentado, é um problema. Mas, uma vez regulamentado, eu creio que seja a solução aí para a gente ter um tratamento adequado, uma fiscalização bem firme. O operador ele tem muita responsabilidade sobre isso. O meu concorrente vai querer que, se alguma coisa estiver errada aqui, eu cumpra, eu seja penalizado por isso, né? E isso está muito bem regulamentado na legislação. E a gente vê assim, que há um interesse público relevante, né? Então, o governo ele não vai querer deixar o dinheiro público se perder, né? Então, eu acredito muito na fiscalização. Tudo tende a ser muito bom. Não sei se respondi a sua pergunta. Muito obrigado pela pergunta, doutor. Seguinte, o que eu vejo sobre essas questões, principalmente envolvendo aqui os clubes nacionais, igual o doutor mencionou, o Flamengo, o Palmeiras, que são clubes associativos e se organizaram muito bem financeiramente, em contrapartida, o nosso São Paulo, que sempre foi exemplo de boa gestão, acabou-se nos anos, né, culminando hoje numa dívida estratosférica também. Isso, ao meu ver, passa muito pela gestão. Nós tivemos, acho que foi semana passada ou retrasada, se o doutor puder me corrigir, o Tarcísio, presidente do Marcílio Dias, conversando conosco na comissão no grupo de estudo de direito esportivo, falando sobre gestão. Ele começou como advogado do clube e hoje ele é presidente do Marcílio Dias, e ele falou sobre os desafios da gestão, inclusive falou sobre SAF, que a torcida do Marcílio, uma época, quando começou o boom da SAF, começaram a pressioná-lo sobre isso, e hoje ele faz uma gestão extremamente responsável no Marcílio, e ele falou alguns desafios que a gente pode trazer do micro e levar para o macro na questão do Flamengo e do Palmeiras, por exemplo.
ele nos contou que ele lida com questões de pressão de contratação de jogador, de ganho de títulos e pressão para demitir técnico, e ele falou que a gestão é muito difícil nesse sentido. Fazer uma gestão responsável, ela incube você bater de frente muitas das vezes, na maioria das vezes, com essas questões. Por exemplo, a exemplo do Flamengo, que o doutor citou, quanto tempo o Flamengo ficou sem ganhar nada até formar o clube em 2019? Então, assim, ele teve que enxugar e arriscar não ganhar nada. Era um clube, como até o doutor Tarcísio disse para nós na palestra, assim, nós investimos cuidando para não cair, e se nós conseguimos beliscar alguma coisa é lucro, mas a ideia é manter saúde financeira. Isso ele falou na palestra com a gente. Então, o Flamengo acabou fazendo isso, e é muito difícil tu bater com a torcida nesse quesito, né? Vamos trazer, por exemplo, do nosso time do São Paulo. O São Paulo já estava há anos sem ganhar nada. Imagina se a diretoria resolve fazer isso, de enxugar contratações, como seria a repercussão isso na torcida, como é um clube associativo, como ficaria na questão das eleições para tirar esse cara, a outra pessoa continuar. Na verdade, a minha brincadeira com o Eduardo da questão da SAF, que eu brinco, é essa questão de a pessoa que fez o Flamengo virar o que era, ela continuou por todo esse tempo né, foi um acordo de todo mundo para construir o Flamengo no que foi hoje, como a Leila, que está há anos na presidência do clube. O que, ao meu ver, prejudica essa questão são as eleições e as questões de... vou de novo usar o exemplo do São Paulo. A gestão que contratou o Daniel Alves não ficou responsável por pagar o Daniel Alves. Então, eu assumo o clube hoje, eu vou trazer um Messi. Depois vai entrar tu como presidente. E aí quem vai pagar é ele, não sou eu, não leva essa dívida comigo. Com a nova Lei Geral do Esporte, a ideia é que se trate essa questão de dívidas. Até teve punições para os presidentes do Inter esse ano passado. Então, para mim, passa muito da organização do clube em conseguir abrir muito para a torcida, principalmente o clube SAF, como a injeção de dinheiro é muito grande, eles conseguem muitas vezes se normalizar muito rápido do que um clube associativo. O Flamengo levou anos, o Palmeiras também, e agora o São Paulo provavelmente vai ser também uma estrada longa aí de se adequar financeiramente, justamente pelas questões de eleição, justamente pela questão de entrada de dinheiro, que é muito menor do que um clube comprar. Aqui nós temos um exemplo prático aqui na região, que é o Barra. O Barra foi um clube SAF, foi adquirido, e ao crescimento exponencial, em comparar com os clubes tradicionais, vamos colocar aspas aqui em Santa Catarina, o Barra teve um crescimento agudo, exponencial, gigantesco, se comparar com o Figueirense, por exemplo, que estava lutando por uma recuperação judicial, que é um clube que tem títulos, que jogou Série A, que jogou Copa do Brasil, e o Criciúma, que foi limitada, agora é SAF, foi limitada, agora é SAF, porque todo mundo, é comum pensar que a SAF veio agora e os clubes não podiam antes se tornar empresa. Na verdade, os clubes sempre puderam se constituir de qualquer forma, desde que era a Lei Zico e depois virou a Lei Pelé, sempre pôde se constituir de toda forma empresarial possível. O que acontecia? Não é comum um clube se fundar em empresa justamente por questões tributárias. É muito mais fácil eu ter uma associação sem fins lucrativos, é muito melhor do que eu ter uma empresa e ter todos os tributos. E essa é a pergunta que me fizeram quando estava falando uma vez sobre SAF, foi qual é a desvantagem? Por que um monte de clube não vira? Por que hoje não tem um boom no futebol brasileiro para se tornar SAF? Justamente por questões tributárias. É muito pesado, muda muito. E, então, essa questão da gestão passa muito de quem vai estar lá e muito do apoio da equipe que está em volta. A gente vai ter um exemplo prático bem próximo da gente, além do Marcílio Dias, que é o Joinville, que contratou o Felipe Ximenes, também deu palestra no nosso grupo de estudos, e ele está agora responsável pela reconstrução do Joinville, por uma gestão responsável, transparente, com compliance. Então, só que, como isso demanda um tempo muito maior de construir uma SAF, eu acredito que é muito... Para mim, não seria como jogar uma moeda, mas seria muito difícil. Nós reunimos uma equipe aqui, vamos assumir o time X,
e nós não vamos ser empresa, nós vamos ser um clube associativo e nós precisamos que esse clube se pague, ganhe títulos e tenha jogador bom. Exatamente, a conta não fecha. A conta não fecha, porque para mim contratar um jogador Y para eu ganhar título, eu vou ter que gastar mais, mas eu não tenho dinheiro. Então, fica num freios e contrapesos ali que fica meio inviabilizado essa questão e depende muito da gestão e por isso que demanda muito tempo. Então, no Brasil hoje, o pessoal não consegue, como ali o nosso amigo citou, o pessoal não consegue se reunir para constituir uma liga que vai ficar bom para todo mundo, não consegue sentar 13 e dizer assim, vamos fazer? Não vamos fazer. Não, porque eu não gosto, que para mim não vai ser bom. Então, para nós evitarmos que nós criamos um Paris Saint-Germain, um Manchester City aqui, que é o que o pessoal veio alegando ali com o Grupo City que comprou o Bahia agora, que foi onde ninguém tocava nesse assunto até o Grupo City comprar o Bahia. Aí agora todo mundo fala de fair play financeiro. Justamente a gente ter a regulamentação de teto de gastos, porque senão, como eu faço das palavras do Textor a minha, daqui a uns anos vamos ver Bahia campeão, Bahia campeão, Bahia campeão, Bahia campeão, Bahia campeão, e aí o espetáculo que é... O legal do esporte é tu torcer e não saber o resultado. Por mais que seja apaixonado, a imprevisibilidade é que é o legal do esporte. Tu não saber o que vai acontecer. Essa é a graça, essa é a essência do esporte, na verdade. E aí, quando cria uma hegemonia, assim, é muito difícil. Por isso que eu espero realmente, do fundo do coração, que o Brasil se organize de alguma forma para evitar que isso aconteça, porque senão a gente vai virar campeonato espanhol, que tem 2 times e o resto está ali brigando por terceiro e quarto. Que quase estamos nessa linha ainda. Se nós analisarmos os últimos Brasileirão, a gente tem sempre o mesmo topo, com o acréscimo do Botafogo recentemente, mas Palmeiras e Flamengo sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali, sempre ali. Então, para a gente evitar que agora tenha só Bahia, 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 acredito que realmente vai ter que partir de uma regulamentação de fair play financeiro para limitar, principalmente, teto de gastos. E uma outra questão, talvez fique para uma outra palestra, seria muito interessante de falar, é o multiclube ownership, que é a questão do Textor, a questão do Grupo City, de transferência. Como eles são o mesmo dono dos mesmos clubes, eles podem trazer jogadores de uma forma muito mais fácil. Então, se numa utopia o Bahia falar, a gente quer ganhar o Brasileirão ano que vem, eles montam um time assim para disputar o Brasileirão mega competitivamente em um ano, porque eles têm vários clubes satélites por toda a Europa e a transferência é muito fácil. Mas por empréstimo e daí não entra no... Exatamente. Então, assim, o multiclube ownership, na verdade, é uma coisa que eu comecei a estudar muito agora, porque é uma outra questão que pode afetar o desequilíbrio do esporte. Porque quando nós colocamos 2 times do Grupo CID na mesma competição, o que impede que... por exemplo, o Barra foi dito que o Barra vai ser um clube formador. A ideia do Barra é formar jogadores para mandar para a Alemanha. Vamos dizer que o clube da Alemanha compre aqui, sei lá, o Marcílio Dias, mas o foco deles no Marcílio é que o Marcílio vá para a Série A. E aí cruza os 2 na briga de vaga. Quem garante que não vai dizer assim, o Barra dá uma segurada que o teu projeto é outro? Ou a gente vai trocar jogadores. O Barra vai pegar um time mais forte, a gente vai trocar jogadores. Então, assim, o multiclube ownership está numa nuvem, tanto quanto o fair play financeiro, que chegou assim no Brasil, está todo mundo meio assim, de como é que vamos lidar, o que vai acontecer, porque a gente não consegue se organizar financeiramente interno, os clubes, ainda mais via uma regulamentação de fora, né, seja a CBF ou seja via legislação. E agora, com essa questão do multiclube e ownership, acelerou muito um processo de futebol que estava todo mundo muito confortável. A gente sempre jogou assim, nossa competição é assim, a gente se organiza assim, está tudo bem, a gente não precisa se mexer. E, de repente, sacudiu tudo de uma forma que está todo mundo que está tendo que correr para um lado para descobrir como é que isso vai funcionar ou não. O problema é que, como a gente não tem regulamentação para nada disso, a gente deixa muito aberto para criar um super time, para ter uma hegemonia de campeonato e acabar com o entretenimento e a gente deixar de ser o campeonato mais disputado, porque todo mundo era meio parelho, e a gente ter sempre os mesmos 2, 3, que quase já é assim, se todo mundo parar para olhar os últimos resultados, quase já é assim, mas a minha visão é que parte muito de
do pessoal conseguir sentar, se organizar e conversar para organizar melhor isso aí. Espero ter respondido a pergunta, presidente. Doutor, dá tempo de fazer mais perguntas? Como é que está o seu planejamento? Doutor, eu vou pedir para o doutor deixar o Bahia ser campeão. Bahia ser campeão, doutor? Estava precisando. O City vai comprar o Bahia e não quis comprar o São Paulo? Na verdade, aqui eu me filiei muito na condição da SAF, não pela gestão em si, mas pela questão cultural que nós trazíamos no futebol, e ainda trazemos no futebol, de que a gente trata o futebol como uma coisa pública. E é exatamente onde que a SAF vem para poder nos tirar desse pesadelo da gente fazer com que a gente administre o futebol. Estou falando do futebol aqui, nós estamos falando do esporte em si, mas o nosso âncora é o futebol mesmo, não tem jeito. Nos tirar desse pesadelo de fazer o futebol como coisa amadora, como coisa pública. Hoje, a SAF nos traz essa possibilidade, todos têm os seus prós e os seus contras, mas de trazer uma gestão profissional. Eu acho que esse é o grande caminho, doutor. E, com relação ali ao fair play financeiro, eu fico pensando aqui que, para mim, é um sonho ter um fair play financeiro, que a gente tem que limitar investimentos, que não é o nosso caso. Hoje, no nosso caso, nós estamos no contrário do fair play financeiro, daquele que os clubes não pagam. E não pagam quem precisa. Não paga funcionário, né? E nós temos várias ações trabalhistas em cima disso e tudo, mas eu quero chegar nesse sonho aí de ter ali que limitar o investimento externo. Mas eu queria fazer só uma pequena exposição, fazer uma pergunta para a doutora, que me chamou muito a atenção, né, doutora, a explanação ali, inicial, quando a doutora foi muito feliz e diz, né, nós estamos falando aqui de bet. Quando eu falo bet, eu vou direto na camiseta do meu clube, né? Agora é betano, né? Então, mas não é isso. A doutora trouxe uma outra visão. Bet é jogo. Então, nós estamos falando de vários jogos, não é futebol. Aí a pergunta, né, doutora, nesse cenário, né, tigrinho é bet? Né? Tigrinho é bet? Bingo é bet? O que, na verdade, é o bet que nós estamos falando? Porque, se a gente não fizer aqui uma avaliação de qual que é o bet nós estamos falando, quando o legislador chegar lá para colocar o bet, e ele coloca, e o legislador tem uma ênfase de manipular dessa forma, nós colocamos vários jogos junto. Eu estou trazendo essa ideia porque eu me filio muito na postura do doutor Marcos, de que a questão social com relação aos jogos, ela é muito séria. Ela é muito séria e nós estamos sem regulamentação alguma. O Bolsa Família é usado, sim, o Haddad falou que agora não vai ser usado mais, não sei qual que vai ser o instrumento que ele vai usar, mas nós estamos com a epidemia no nosso país. Nós estamos com a epidemia no nosso país, tirando daquilo que quem não tem, que é pobre. Né? Nem pobre, o exemplo está aí no Bolsa Família. Então, eu conheço várias pessoas que me pedem o dinheiro, doutor, passa um dinheiro para mim, eu vou te dar o dinheiro ao vivo aqui. Por quê? Por que você quer o dinheiro na conta? Para usar nadado no tigrinho. Né? Então, aí eu pergunto, doutora, assim, faz uma explanação para nós acerca. O que é bet, na verdade? Tudo é bet? Gostei quando a doutora fala, é uma lotérica. O lotérica lá, eu chego, tem loteria federal, tem loto, tem quina, né? Então eu posso utilizar tudo. E ali eu quero ainda complementar, doutora, porque nos bastidores, e talvez para 2025 já venha, a volta dos cassinos. Né? Então, nós estamos falando de uma situação de jogos, de bets, que está no meu time, que eu gosto, mas qual que vai ser o impacto disso na nossa sociedade? Né? Porque traz investimento, né? Mas leva muito social. Né? Então, eu queria que a doutora fizesse um apanhado para nós ali, se efetivamente, não estou querendo colocar um juízo de valor aqui, se vale a pena ou se não vale. Mas qualquer medida que nós formos tomar, aqui nós temos só operadores do direito, né? Nós
são medidas que elas vão ser tomadas, e daqui a pouco cai no escritório de cada um aqui, de que esse bet pode, o tigrinho pode, o putiguinho pode, mas o que não pode é o influenciador por trás dele. Então, a gente tem que pensar nessa questão social. Qual que vai ser a conta disso para nós? Essa explanação, doutora, foi muito feliz. Muito obrigado pela palestra. Eu esperava muito menos pelo tempo, por tudo que a gente tinha, pela preparação que nós não lhe demos. Doutor, também não lhe demos tempo de preparação. E eu agradeço muito a presença de vocês. Nossa, muito obrigada. Eu que agradeço. A pergunta é extremamente pertinente. Primeiro, eu queria complementar a sua pergunta, doutor Kish. Sobre a questão da fiscalização, eu lembrei mais uma situação também. A gente tem um sistema que é do governo, que está integrado às plataformas, né, o sistema do SIGAP. E ele está, assim, há alguns meses já fazendo fases de testes para que essa integração ocorra. Então, há monitoramentos diários e mensais e anuais de tudo que está acontecendo ali. Então, todas essas transações, o governo tem um acesso full time. Então, isso eu acho que também é algo bem positivo em relação à fiscalização. Só vai deixar passar se quiser. Tem ali ferramenta suficiente para fazer um bom filtro. Sobre as questões sociais, então, vamos lá. Eu acho que o caos que se instaurou, ele já é uma situação sem regulamentação, certo? Então, hoje, o que a gente vive é porque não temos regulamentação. Hoje, a situação está como está porque não temos regulamentação. Não há o que ser feito, não há medida por parte do poder público a ser... enfim, uma medida a ser tomada sem uma regulamentação, certo? Então, assim, eu tenho, por exemplo, uma situação de alguém que é viciado em jogo, que, como o doutor bem colocou, pode ocorrer, né? Já é uma realidade isso em algumas situações, mas hoje o que o governo pode fazer? Se é uma empresa estrangeira que está operando no Brasil e eu não posso fazer nada. Então, a regulamentação, na minha visão, é o melhor caminho. Não há como haver uma intervenção estatal sem regulamentação. Acho que essa é uma premissa básica, eu acho que isso, para mim, já é muito claro, e imagino que entendo também o seu questionamento, porque eu também já fui a pessoa que me questionava nesse sentido, e depois de estar aqui trabalhando nesse meio, comecei a ver que é completamente diferente. Né? Tem toda uma preocupação, sim, do poder público em resolver a situação que já está posta, e o governo ele tem essa característica, o direito tem essa característica de ser tardio. Primeiro precisa acontecer a situação para depois haver a intervenção, né? Então, assim, já estamos com uma realidade. O que vamos fazer? Deixar assim? Ok, não tem regulamentação, não se fala em regulamentação e deixa tudo ocorrer como está. Penso eu que a melhor saída é haver uma regulamentação correta e bem apertada como está. E, assim, agora eu falo, porque a gente sabe que temos clientes, né, empresários, enfim, que vão querer um caminho ali por meio da regulamentação que seja menos apertada, mas não tem como fugir. É isso. Está posta a regulamentação, ela é bem justa, e sendo ela aplicada, né, eu vejo que é um caminho ok. Sobre o questionamento do que é uma bet. Eu falei ali, inicialmente, que eu dei o exemplo da casa lotérica para vocês imaginarem isso de uma forma mais prática. Né? Então, assim, imaginamos a lotérica, espaço ali, uma casinha, e dentro os produtos. Então, a raspadinha, por exemplo, é uma modalidade lotérica, né? Que tinha alguns anos e que agora está voltando novamente. E daí a gente pode imaginar uma bet como uma lotérica, e dentro dela algumas modalidades. Nem todas as modalidades foram legalizadas. Né? A gente tem ali... As modalidades legalizadas são as que estão na Lei 13.756, de 2018, e depois, com o advento da 14.790, de 2023, reforçou essa legislação. O que aconteceu? Antes, a gente estava falando só da aposta de cota fixa. Depois, foram incluídos os jogos online. E aí, quais jogos podem? Para isso, o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Prêmios e Apostas, eles editaram uma portaria específica, onde eles elencam 5 certificadoras de reconhecimento global, que vão dizer qual jogo pode e qual jogo não pode, qual jogo está de acordo com a legislação e qual não está. E aí, quando a gente fala desse mercado, é um mercado que é muito criativo. Né? Então, às vezes, você vai ter um jogo ali com um nome que parece uma coisa, mas que, na verdade, é outra. E o que importa é estar de acordo com a regulamentação. Claro que nem o doutor questionou, mas o jogo do bicho está liberado. Não, a gente tem um projeto de lei específico que vai tratar de outras modalidades. E aí entraria a questão dos jogos de cassino em geral. É que, quando a gente fala a palavra cassino, remete ao cassino físico. Né? Então, pode ser que dentro de um cassino eu tenha um jogo que é liberado no Brasil e tem um jogo que não, certo?
Então, é um senso popular, quando se fala essa palavra, assim, que, às vezes, tende também a confundir um pouco a população. Mas o que está liberado? Aposta esportiva, né? Aposta de cota fixa. É essa a modalidade liberada. E aí tem os jogos online, que, conforme eu não sei se eu vou conseguir responder a sua pergunta dessa forma, mas os jogos online, aqueles jogos que estiverem de acordo com a certificação dessas entidades que estão super aptas a dizer o jogo que pode e o jogo que não pode, vão ser liberados. A questão social. Sempre bate nessa tecla, todo mundo sempre bate na tecla da questão social. Como eu já falei, isso já é um problema. A gente já está vivendo uma situação de publicidade desenfreada, de muito marketing falando que o jogo é investimento, né? Então, hoje, o que a regulamentação busca trazer é mudar toda essa concepção em cima do jogo, né? Por meio de uma publicidade responsável. Uma publicidade dizendo, você pode jogar, você pode entrar aqui, fazer uma aposta, mas isso você não vai enriquecer. E em que pese pareça algo assim, aqui, considerando a nossa audiência, algo tão irrelevante, isso é óbvio, mas não é tão óbvio. A gente sabe que a parte da publicidade em relação a esse mercado ela é essencial. Nós observamos isso em outros mercados, né? Quando éramos mais jovens, a gente via ali uma publicidade tendenciosa para alguns produtos específicos, depois mudava a publicidade, mudava completamente o rumo da história. Então, essas questões publicitárias que tem uma portaria específica para tratar disso, que a gente já vê que os influencers estão se adaptando, mesmo que ainda não tenha virado o ano. E eles não vão conseguir trabalhar se não estiverem de acordo com a legislação. A gente vê já uma tendência muito forte de adesão. E os que não aderirem não vão estar fora do mercado, né? Então, essa mudança de percepção de que o jogo é entretenimento, que você pode ir ali, dar uma jogadinha, não vai ficar rico e ok, muda completamente o cenário. Entende? Porque nem o doutor falou, mas isso influencia a pessoa que é pobre, enfim. Mas essa pessoa que é pobre, ela pode, de repente, ir num shopping center e gastar todo o seu dinheiro, entende? Essa pessoa que é pobre, ela pode, de repente, ir em um outro lugar específico e gastar todo o seu dinheiro. E eu falo também de tempo, né? Às vezes a gente fica ali quanto tempo no Instagram, conforme eu mencionei. E aí, quando se diz em ficar um tempo jogando, seria um problema. Aqui a gente está falando de um mercado que está se preocupando com isso. E aí a gente está vendo tantos outros que não se fala no assunto, sabe? Então, eu acho que a minha defesa seria mais nesse sentido. Temos uma situação a ser resolvida, a regulamentação está bem alinhada, e eu acho que há uma grande parte do mercado que não quer a regulamentação, e tem sido reforçada a mídia nesse sentido. Meu posicionamento, né? Assim, não entendo que tenha posicionamentos divergentes. A gente sabe também que assim, a questão do jogo em si no nosso país é uma questão delicada, né? Então tem pessoas que são a favor, outras não. A gente, se for ver um histórico mais detalhado, a gente já teve tudo isso. Em algum momento parou e depois retomou. Então sempre, conforme o movimento da sociedade mesmo, o direito vai se adaptando. Então hoje a gente vive uma realidade, o jogo está aí. E aí, vamos fazer o quê? Vamos deixar as empresas estrangeiras fazerem o que querem no nosso país, com perdão da palavra, ou vamos regulamentar, fazer um mercado justo, responsável e que possa ser fiscalizado? Porque o doutor comentou sobre a questão a importância da fiscalização. Não há fiscalização em mercado irregular. Então, só há como fiscalizar se isso estiver dentro da regulamentação. Mas eu entendo a pertinência das perguntas, também é algo que me preocupo. Sou propagadora do jogo responsável. Se não fosse para trabalhar com essa linha, eu nem trabalharia na área. Acho que respondi sua pergunta. Nada, imagina. Ô, doutora, só uma provocação. Por favor. Apostas esportivas seriam jogos de azar? Seria interessante falar um pouco sobre isso? Não. Na verdade, assim, a aposta esportiva ela é caracterizada como um jogo de habilidade. Então, ela não é um jogo de azar, ela não é um daqueles jogos que estão, em tese, que são jogos que você vai fazer a sua aposta e não haveria uma probabilidade de saber o ganho, entende? Mas como é que eu posso explicar de uma maneira bem didática? É que se... Claro, por favor. Não, a minha pergunta é bem simples. Tigrinho não é bet, mas assim, eu não gosto de falar dos jogos em si, porque até o dia 1º de janeiro, as entidades certificadoras específicas, elas vão analisar o jogo e ver se aquele jogo está de acordo com a nossa legislação, caracterizado como um jogo online. Tem uma portaria específica que trata disso.
Pode ser que venha com esse nome, pode ser que não, mas ele vai ter que ter um corpo de jogo que respeite a certificação, entende? Ele não vai ser, pode ser que ele tenha um nome irrelevantemente, se for esse ou se for outro, enfim. Mas ele vai ter que estar de acordo com normas técnicas que a legislação especifica. E aí são normas assim, ó, que visam também não viciar, porque a gente sabe que tem algumas APIs, algumas coisas que induzem a isso. Então, a entidade certificadora ela está apta a certificar só jogos que estão de acordo com os jogos online. Aí a gente tem uma portaria específica para dizer o que é jogo online. Vai ter jogos similares, isso eu posso garantir. Bom, quanto a essas normas, elas têm alguma previsão contra o monopólio das empresas maiores quanto as menores? Porque a gente sabe que quem tiver mais dinheiro vai ter mais alcance, vai poder fazer mais publicidade e vai acabar fazendo para mais pessoas quererem jogar. Ela traz dispositivos contra esse monopólio também? Então, na verdade, assim, ó, como eu falei para vocês, é um serviço público. A empresa que quiser obter uma autorização, ela precisa preencher uma série de requisitos e pagar uma outorga. Inicialmente, uma outorga de 30 milhões. Então, algumas empresas já não vão conseguir por causa dessa outorga fixa. Depois, existe também uma outorga variável, com valor mensal ali que vai ser destinado para aquelas áreas que eu informei para vocês ali. Então, assim, não acho que isso é um monopólio, porque é possível constituir, por exemplo, uma SPS, juntarem várias empresas, conseguirem o valor da outorga, cumprirem os requisitos, porque tem muito requisito de idoneidade também. Então, assim, uma pessoa ali que era de um mercado ilegal e que não tinha um bom nome ou que tinha problemas com CNDs, enfim, ela não vai conseguir. E a gente vê grandes tendo esse problema. Então, é um mercado que está se preocupando muito com isso. E toda essa documentação que eu falei para vocês que está sendo enviada está vindo com diligência, tá? Estilo registro de imóveis, sabe? Tá bem justo. Então, assim, eu não acredito que seja um monopólio. A gente vai ter agora, ali em 1º de janeiro, o ingresso, né, na autorização plena para algumas empresas que estão cumprindo um prazo específico. Mas vai ficar aberto ainda a possibilidade para novas empresas poderem ingressar no mercado. Então, vai ter essa possibilidade. Se você quer se juntar com um amigo, constituir uma empresa e querer entrar para esse meio, ok. O que é algo muito específico do setor? Não é qualquer um que vai conseguir trabalhar com isso, porque a gente, ali nas portarias, eles exigem habilitação técnica, habilitação jurídica, idoneidade, enfim, entre outros. Então, eu preciso, por exemplo, ter alguém que tenha uma expertise em jogos de, no mínimo, 3 anos. Essa expertise pode ser, por exemplo, uma agência lotérica, algo nesse sentido. São requisitos bem específicos do setor, sabe? Então, assim, sim, está aberto para investidores, ok, mas eu preciso ter alguém ali que tenha a expertise da coisa, senão não avança. Vai ter dificuldade. E, se não for no ramo, precisa se aliar a bons parceiros, senão... Só mais um gancho. E essa união dos parceiros, ela pode não trazer um malefício para a fiscalização, porque seria tipo... Eu não falo de ti, tu não fala de mim, e a gente fica controlado. Não, porque todos os integrantes do grupo de controle eles passam por esse crivo do Ministério da Fazenda, né? Então, assim, eu tenho ali controladores, detentores de participação qualificada, beneficiários finais da empresa. Eu preciso estruturar toda essa minha empresa, passar uma lista para o governo federal, e aí eu vou passar por uma fiscalização. Consigo ou não consigo essa autorização? As que conseguem já estão numa lista positiva e estão vivendo um momento de adequação. E aí já vão começar 2025, ok. As que não conseguem já entregaram seus dados e já estão sendo, né, devidamente fiscalizadas. Espero que vocês gostem mais das bets depois dessa explanação. Então tá todo mundo apostando aí, não fala. E só mais uma colocação. As bets, elas são ali, quando a gente fala também de questões financeiras, a maior patrocinadora dos clubes de futebol. Tudo. Então, assim... Então, é isso. Como encerramento, agradecemos a presença de todos, a participação dos organizadores, dos apoiadores e dos palestrantes, e a OAB, Seção de Santa Catarina, 15ª Subseção, agradece e encerra os trabalhos dessa mesa. Desejando a todos uma boa noite e uma salva de palmas. E que venha aqui na frente tirar uma foto, logo em seguida das palmas, tá? Você assistiu mais um evento Quarta na OAB. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.